Olá pessoal, Prof. Mari. Estamos iniciando agora uma nova unidade, que é a unidade 3, capítulo 1, falando sobre o conjunto dos números racionais. E a gente vai estudar especificamente nessa aula sobre a história dos números, né, e como surgiram esses números diferentes, os números racionais. Vamos ver também sobre números decimais e frações equivalentes e a definição de um número racional. Legal? Muito bem, nós iniciamos essa aula lá na página 132 do livro de vocês, tá? Então, abrindo lá na página 132, ou 133 já, começamos com um pouco de história. Então, eu vou pedir para que vocês vão acompanhando no livro de vocês e eu vou contando um pouquinho dessa história que está escrita aí, tá? O Egito, gente, ele é cortado por um dos maiores rios do mundo, que é o Rio Nilo. E antigamente os egípcios enfrentavam grandes dificuldades porque as águas do Rio Nilo, elas enchiam e acabavam ocupando os terrenos das pessoas, onde elas viviam ali ou tinham as suas plantações. Quando as águas baixavam, depois dessa cheia as águas baixavam, essas águas acabavam levando tudo que tinha ali, às vezes alguma construção e até as delimitações do terreno de cada um dos egípcios. Então eles tinham que demarcar novamente o terreno. Então o que eles fizeram? Para fazer essa demarcação, eles usavam cordas, como essa que está aí mostrando na apostila de vocês na página 133. Então eles tinham essas cordas em que eles usavam para marcar. Então eles usavam, né, essas marcações e era a unidade de medida que eles tinham naquela época, né? Eles não tinham metro, não tinham centímetro, quilômetro, não tinham nada disso. Então a unidade de medida era essa corda com esses dois nós. Então eles tinham que verificar. Então, por exemplo, tal pessoa, no terreno dela, ela tinha 50 espaços desses nós no comprimento e 40 na largura. Então eles faziam essas demarcações novamente usando esse pedaço de corda. Mas aí tinha situações em que eles precisavam fracionar esse pedaço de corda, que não dava para usar de um nó até o outro. Às vezes eles tinham que usar a metade só, do nó até a metade desse espaço. Então começaram a surgir lá no Egito os números fracionários por conta disso. Vocês podem observar, ó, como que os egípcios representavam, por exemplo, um terço. Olha lá como que eles representavam, dessa forma. Como que os egípcios representavam um quinto e um décimo, né? Então a gente consegue observar a forma como eles representavam esses pedaços de inteiro ou essas frações, né? Só que para facilitar, a gente pode, ao invés de usar frações, hoje a gente usa também os números decimais, que também se encaixam nessas características dos números racionais. Mas vamos falar então de números racionais? A gente começou a estudar, lá no 6º ano, os números naturais. Na página 134 do livro de vocês, está mostrando exatamente isso. Nós estudamos no ano passado os números naturais. Quais são os números naturais? Os números que nós usamos para contar. 0, 1, 2, 3, 4, esses são os números naturais. E os números inteiros, que nós estudamos agora no início desse primeiro bimestre, são os números negativos. Então são os números negativos e positivos, todos aqueles que fazem parte da reta numérica, tá? E agora a gente também tem um outro tipo de número que a gente precisa representar. Eu sempre costumo dizer que a matemática ela é muito organizada. Então a gente, além do conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais. Porque os números decimais, eles não se encaixam dentro dos números naturais. Eles não se encaixam dentro dos números inteiros. Precisou se criar um outro conjunto de números. Então nós temos um terceiro conjunto chamado número racional, conjunto dos números racionais. A gente vai pular um pouquinho para a página 135 para ver exatamente sobre esse conjunto. E olha lá o diagrama. Então a gente consegue observar aqui muito claramente, ó, por exemplo, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e dos racionais. Ó, os naturais eu represento pela letra N.
o conjunto dos números inteiros pela letra Z e conjunto dos números racionais pela letra Q, tá? A letra Q porque vem de quociente, tá legal? Então, ó, o conjunto dos números naturais, ele está representado pelos números que nós usamos para contagem, 0, 1, 2, 3. O conjunto dos números inteiros também tem os números positivos, mas ele mostra aqui no cantinho os números negativos. Então, os inteiros, positivos e negativos. E os números inteiros têm tudo isso e mais os números decimais e as frações. Por isso que nós vamos estudar agora o conjunto dos números racionais, porque vamos estudar as frações e os números decimais, tá? Nós temos aí na apostila de vocês, ó, alguns subconjuntos. A gente tem o conjunto dos números racionais, que é esse que vocês conseguem observar aqui, tá? Então, a gente consegue observar que o conjunto dos números racionais tem número negativo, tem número positivo e tem também as frações e os números decimais. E quais são os subconjuntos desse conjunto dos números racionais? Olha só, a gente tem aqui, ó, o Q com asterisco. Quando a gente coloca um Q com asterisco, a gente retira o zero do conjunto. Então, a gente vai é como se a gente estivesse colocando todo o conjunto menos o zero, tá? O Q com o sinalzinho de mais são só os racionais positivos, tá? O Q com o sinalzinho de menos são só os números racionais negativos. E quando a gente tem um mais e um asterisco, ou um menos e um asterisco, então vai ser, no primeiro caso, que é esse aqui, eu vou tirar o zero dos números negativos. Então, eu estou tirando os negativos e estou tirando o zero também. Aqui, eu estou tirando o zero e também os positivos. Então, vai ficar só os negativos. Tá legal? Bom, tudo isso aqui, na verdade, é para a gente entender que números decimais e frações também estão organizados nos conjuntos dos números, tá? É importante a gente conhecer esses conjuntos, saber quais são os tipos de números que estão envolvidos em cada um desses conjuntos ou que compõem cada um desses conjuntos. Mas isso é importante quando a gente está estudando as frações. Bom, o que é uma fração mesmo? Quando a gente tem lá, por exemplo, um número 5 décimos, a gente diz que isso é uma fração, tá? Como se chama o número de cima mesmo? Ah, o número de cima a gente chama de numerador. O número de baixo, como é que eu chamo? Denominador. Tá? Então, a gente representa a fração dessa maneira. O número de cima indica quantas partes eu pintei do todo, ou que eu retirei do todo, né? E o número de baixo indica em quantas partes o todo está dividido. Então, vamos imaginar uma barra de chocolate, em que eu dividi essa barra em 10 partes iguais. Se eu dividir essa barra em 10 partes iguais e eu comi 5, então eu comi 5 décimos dessa barra. Tá legal, pessoal? Muito bem. Na página 134, está falando sobre frações equivalentes. Então, vamos imaginar que eu quero encontrar frações equivalentes para essa fração 5 décimos. Então, eu tenho lá 5 décimos. Existem várias maneiras de eu encontrar frações equivalentes. Podem ser maiores ou menores. Se, por exemplo, eu pegar esse 5 e esse 10 e multiplicar por 2, eu vou ter lá 10 vinteavos. Então, eu fiz uma multiplicação. Então, deu este resultado aqui, 10 vinteavos. Então, 5 décimos é equivalente a 10 vinteavos. Ah, eu posso multiplicar por outro número? Sim, você pode multiplicar por qualquer número natural. Pode ser por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então, eu posso multiplicar também por 3, que daria outro resultado. Se eu multiplicar aquela primeira fração por 3, vai dar 15 trintaavos. Então, a fração 5 décimos é equivalente à fração 10 vinteavos e é equivalente à fração 15 trintaavos. Tá legal? Então, isso são frações equivalentes. Elas ocupam a mesma parte do todo, tá? Bom, a gente tem aqui também como representar, por exemplo, as frações elas podem representar várias coisas.
Aqui na página 134, está mostrando para vocês, olha só. As frações podem representar números naturais, números decimais, números inteiros e porcentagens. Números naturais, por exemplo, 3/3 dá 1. Esse é um número natural, então a fração 3/3 está representando um número natural. Número decimal, 4/5. Se eu lembrar que a fração é uma divisão, por exemplo, 5/10. 5/10 eu posso representar através de um número decimal. É só eu pegar o numerador e dividir pelo denominador. Dá para dividir 5 por 10? Agora não dá, mas a gente precisa fazer algo aqui para fazer a divisão. Eu tenho que colocar um 0 e aqui 0, 5 vezes 10, 50. Menos 50, 0. Então, a fração 5/10 é a mesma coisa que o número decimal 0,5. Tá legal? Então, nós representamos ali por um número decimal. Como a gente está conseguindo observar aí na página 134, por exemplo, a fração 2/9, ela está representando aqui um número decimal. Esse é um número infinito, que é 0,2222. Isso a gente chama de dízima periódica, tá? Número inteiro, tá? Quando dá um número negativo. E porcentagem. 1/2 é a mesma coisa que 50%, ou seja, se eu tiver uma barra dividida em duas partes e comer uma parte, eu comi 50% dessa barra de chocolate. Tá legal? Muito bem. Bom, para finalizarmos a aula, a gente ainda tem que avançar um pouquinho lá na página 120. Desculpa, Miguel, agora me perdi. Vou voltar um pouco agora. Então, nós estudamos nessa aula sobre os números racionais. Lembramos que a gente tem vários conjuntos dos números, que é os naturais, os inteiros, e agora estamos entrando no conjunto dos números racionais, que envolvem as frações. Tá legal? Então, para finalizar essa aula, a tarefa de casa de vocês, a gente vai fazer a página 140. Lá na página 140, sobre aquele título, vamos praticar mais? Então, obrigada por mais essa aula e bons estudos para vocês.